Eu sou o Rinco e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um comando muito legal aí que a gente vai estar criando de configurações. Esse vídeo aqui é o início desse comando. Esse vai ser um comando bem completo aí que a gente vai estar criando, onde a gente vai poder alterar diversas configurações do nosso bot de uma forma muito interativa. Então, já no servidor de desenvolvimento, eu posso usar aqui /configurações e quando eu uso esse comando, ele vai mostrar um painelzinho aqui pra gente com algumas informações simples e eu posso configurar aqui os canais, né? Então eu clico nesse botão e aí ele me leva para esse outro painel aqui, onde eu posso escolher qual canal eu quero definir. Então aqui tem o Select Menu com os canais que eu posso configurar nesse momento. E aí se não tiver nenhum canal definido, ele vai mostrar essa mensagenzinha aqui, né? E a gente tem esse botãozinho aqui que ele volta para o menu inicial. Eu coloquei esse botão porque esse comando de configurações a gente ainda vai criar outros tipos de configurações nele. Mas por enquanto a gente só tem o de canais. Então vamos acessar ele aqui, ó. A gente pode selecionar qual canal a gente quer configurar. Vou selecionar aqui que eu quero configurar o canal de logs. E aí ele abre um Select Menu com todos os canais do Discord aqui. E aí eu posso escolher qual vai ser o canal padrão de logs, né? Então eu posso escolher que eu posso digitar também, ó, logs. E aí eu escolho o canal que eu quero, né? Vou pôr esse aqui que já tem um emojizinho. E ele definiu aqui, e ele já menciona o canal aqui pra gente. E eu vou definir agora esse canal de auditoria aqui. Vou criar um novo canal. Eu vou dar um nome bonitinho aqui pro canal. Criei. Deixa eu voltar aqui no meu painel, né? Vamos selecionar aqui que eu quero configurar o canal de auditoria e eu posso selecionar ele aqui, ó. Vocês podem notar que esse Select Menu aqui, todos os Select Menus do Discord, eles são limitados a 25 itens, né? Mas como isso aqui é um Channel Select Menu, a gente pode clicar aqui e digitar o nome do canal que a gente quer que ele vai achar pra gente no servidor, né? Então seleciona aqui o canal e pronto, tá definido. A gente pode voltar pro menu inicial ou voltar aí um menu anterior, né? Então se eu clico aqui, ele volta para o menu de configurar canais, né? Já se eu clico pro menu inicial, ele volta lá pro menu inicial, né? Esse comando ele pode parecer simples, vocês olhando aqui, porém dá um trabalhinho de fazer. Então é preciso que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo para vocês poderem entender como que funciona esse comando, né? Então bora desenvolver. E lembrando mais uma vez, essa base completa de bots de Discord aqui você pode gerar usando no seu terminal do VS Code o comando npx umbraplus@laytest. Você vai acessar a CLI e aí você vai poder gerar essa base completa de bots. Eu já fiz um vídeo explicando como que funciona ela inteirinha, pode acessar o card aí em cima ou na descrição. Bom, sem enrolar muito, vamos criar aqui dentro da pasta Discord, na nossa pasta de funções, um arquivo chamado format. Vamos criar algumas funções aí para formatar texto, né, que vão ser úteis em diversas partes do nosso código. Já vamos começar exportando uma função aqui chamada formatted channel mention. A gente vai usar o channel mention do Discord JS, só que a gente vai colocar uma opção a mais aqui, né? Então a gente vai receber um ID, que é o ID do canal, e define que o tipo dele é uma string, undefined ou nulo. E aí, como segundo argumento, a gente vai receber aqui um texto alternativo, né? Que é uma string. Coloca aqui que ele recebe uma string vazia, né? Por padrão, para caso a gente não queira passar nenhum texto. Mas a função é super simples. A gente só vai retornar aqui um ternário, né? Então, se tiver ID, ou seja, como o ID pode ser nulo ou undefined, o nosso ternário só vai cair aqui no verdadeiro se o nosso ID aqui for uma string, né? Então, a gente vai usar aqui o channel mention do Discord JS, ó. Pode puxar ele aqui e passa aqui o nosso ID, né? E aí no bloco de falso aqui do nosso ternário, a gente põe o texto alternativo, né? Já já a gente vai usar essa função e vocês vão entender como ela vai funcionar. E como a gente acabou de criar um arquivo novo, não esquece de adicionar aqui a importação dele no nosso index aqui da pasta de funções, né? Pra gente poder puxar tudo aqui direto dessa pasta. Agora, a gente vai estar modificando aí a nossa interface do documento da guilda, né? Então entra aqui na pasta database, né? Vamos acessar aqui nossas interfaces de documento, vem aqui no guild document e vamos criar aqui uma interface chamada guild channels. E aqui a gente vai colocar os canais que a gente pode definir lá no comando, né? Então eu vou por aqui o canal de logs, eu quero que ele tenha aqui um objeto que receba um ID de string e o canal aqui de auditoria, né? Também é um objeto com ID string. E aí podemos pegar essa interface e colocar ela aqui na interface aqui do guild document, né? Então com isso a gente tem aqui o nosso objeto com cada um desses canais. E eu defini aqui que essas propriedades são opcionais, porém no objeto delas o ID é obrigatório. Então se existir essa propriedade aqui no nosso documento, o ID ele vai existir com toda certeza, né? Não tem como a propriedade existir sem existir o ID aqui dentro. Então vamos lá criar nosso comando, né? Entra aqui na pasta Discord, comandos. O comando de configurações vai ser privado, então eu vou criar ele dentro dessa pasta aqui, dar o nome aqui pro comando. Só voltando aqui, eu escrevi o nome da função errado sem querer, põe aqui o mention, né, para ela ficar bonitinha. Vamos importar tudo que a gente já vai usar, né? A gente vai usar aqui o nosso documento e a nossa DB. Vamos usar aqui o comando e o componente. A gente vai criar um componente aqui dentro
dentro desse arquivo. Vamos puxar também nossa função formatted channel mention. Vamos puxar também nossas configurações aqui do nosso arquivo JSON de configurações. A gente vai importar também as funções da minha lib, mesh sci no Discord. E por último, todas as coisas aqui do Discord JS, né? Que a gente vai acabar usando aí nesse arquivo. Vamos criar aqui uma função chamada data. Ela vai servir como uma variável. Porém, eu vou criar numa forma de função porque ela deve funcionar de uma forma diferente. Junto com uma outra função que eu vou criar aí, eu já mostro pra vocês como que isso vai funcionar. Mas cria aí a função chamada data e ela vai retornar um objeto aqui que vai conter uma propriedade chamada channels. Essa propriedade vai ter outra propriedade aqui que é a options, que é um array de opções que a gente vai pôr num select menu. Então abre esse array aqui e define opções normais de um select menu. Então eu coloquei aqui um label, né, pro canal de logs. Agora o valor aqui é importante. Esse valor ele tem que ter o mesmo nome da propriedade dos canais aqui no Guild Channels. Então aqui tá logs e aqui na nossa opção o valor também tá logs. A mesma coisa a gente tem que fazer aqui pro canal de auditoria, né? O nome da propriedade aqui tá audit e aqui no nosso arquivo de opções a gente tem que criar aqui um value também com audit. Logo aqui embaixo vamos criar a função menus. Essa função vai funcionar de uma forma parecida com o menu que a gente fez no vídeo de comando de transferir moedas, né? Onde eu crio uma funçãozinha aqui para exibir a nossa carteira, onde a gente pode chamar essa função aqui, só passar os parâmetros necessários e ela vai retornar aqui pra gente um embed e uma row de componentes aqui, né? Então a gente vai fazer algo parecido com isso, porém como ela vai funcionar só dentro desse arquivo, não é preciso criar ela aqui em uma pasta de funções separadas, nem exportar nada, né? Pode deixar ela aqui mesmo. Então vamos criar aqui o retorno dessa função menus. Vai ser um outro objeto e a gente vai ter aqui uma primeira função que é buttons. A gente vai obter botões padrões que a gente vai estar utilizando aí nesse menu inteiro. Então coloca aqui para retornar um objeto. O primeiro botão que a gente vai estar retornando é o botão de My Menu, que é aquele botãozinho vermelho que volta para o menu inicial. Então quando a pessoa clicar naquele botão, o nosso menu deve retornar para o primeiro menu de quando a gente usa o comando de configurações, né? Então é só criar um botãozinho simples aqui, você estiliza do jeito que você quiser, mas define aqui o Custom ID, vamos Settings Button e por último aqui My Menu. É importante que ele esteja nesse formato, porque a gente vai estar utilizando aí o novo recurso da minha base de bots de Discord. Já já eu mostro pra vocês. Mas continuando, define aí o label, o estilo, né? Põe um emoji se você quiser depois. Mas vamos criar aqui um outro botão, que é o botão de menu anterior. E como eu quero criar outros menus, esse botão ele tem que ser dinâmico. Então a gente vai fazer o seguinte, ao invés de ser apenas uma propriedade comum, vamos criar uma função aqui dentro, que recebe aqui o nome do menu atual, que é uma string, e ele vai retornar aqui um novo button, onde o Custom ID vai ser Settings Button Previews, traço o nome do menu que a gente passar aqui, né? Vamos fazendo com calma que vai dar certo. Continua estilizando aqui o botão, né? Define uma label aqui, o estilo também, né? Eu deixei os dois botões vermelhos. Então, vamos minimizar isso aqui e vamos criar aqui uma nova função no retorno aqui da função de menus, que vai ser o menu principal. Então, sempre que a gente chamar essa função aqui, ela deve retornar os elementos para a gente construir o menu principal, né? Vamos falar aqui que essa função recebe um parâmetro de guilda, do tipo guild do Discord JS, né? Então a gente vai fazer aqui, vamos construir aqui o nosso embed, vamos criar a variável dele aqui, chama o embed builder, né? Passa a cor que você quiser aqui pro seu menu. Eu vou usar o primary aqui do meu arquivo de settings. Na thumbnail, pra gente definir de uma forma muito fácil, com o ícone do servidor, a gente pode usar aí a função create embed asset da minha lib, mesh sci no Discord. E aí é só você passar aqui o ícone no URL aqui da guilda, né? Então mesmo que ele seja nulo, não vai ter todas aquelas complicações de ter que fazer um ternário aqui dentro, né? Porque isso aqui recebe um objeto, né? E teria que passar aqui a URL. E olha só o que acontece se você usa aqui o ícone URL aqui dentro. Ele não deixa porque é possível ser nulo, né? Mas já com a minha função create embed asset, ele já faz um processo ali de ternário dentro da função para facilitar aqui para vocês, né? Então coloca aqui desse jeito que dá certo. E vamos definir aqui a descrição também do nosso embed. E a gente vai usar aqui o BR Builder para digitar um texto com quebra de linha, né? A primeira linha aqui eu vou pôr um H2 aqui, você põe duas hashtags, que é o H2 do Discord, né? E fica um título bem grande no textinho da descrição. Você pode definir um H1 também, é só uma hashtag, porém fica muito grande. Eu prefiro um H2, que eu acho que fica mais legal. Mas você formata aí do jeito que você quiser, né? Você pode exibir informações da guilda aqui, se você quiser. Eu vou exibir o nome da guilda, o tanto de canais que tem, o tanto de cargos que tem, né? Ó, a gente tá acessando o cache aqui de cada um deles, cache de canais, cache de cargos, e acessando o size, né? Que é o tamanho, ou seja, a quantidade de coisas
coisas que tem dentro do cache. E membros, a gente pode só usar aqui o member count, né? Ele vai retornar aqui quantos membros tem no servidor. E aí vamos criar aqui embaixo a nossa row. Usa aqui a função create row da minha lib também, né? Magicite no Discord. Vamos criar aqui um novo button. Define o custom ID como settings button channels. E, ó, se vocês repararem, a gente tem uma semelhança aqui entre esses custom IDs, né? Todos eles começam aqui com settings button. Ambos os botões aqui, todos começam com settings buttons. E isso vai ser importante para a gente utilizar o novo recurso aí da minha base, né? Então termina de estilizar o botão, define o label, define o style e só retorna aqui um objeto com o nosso embed e com a nossa row, né? Então, com nossa função de menu principal criada, vamos criar uma função para retornar um menu de canais, né? Então cria aqui o channels e ele vai receber aqui um guild data que é do tipo guild document, né? A gente puxou lá em cima. Então a gente vai colocar aqui dentro da variável channels o guild data.channels. Então vocês notam que é possível que ele venha aqui o nosso guild channels, né? Que a gente definiu nossa interface lá no arquivo guild document. Ele pode vir essa interface aqui com todos esses canais, ou ele pode vir undefined. Não é isso que eu quero. Põe aqui um null de coerção nula, né? Então aqui a gente vai ter um objeto e aí evita de a gente receber erros aí durante a execução do código. Então vamos criar aqui a variável display channels. Aqui a gente vai precisar pôr um array de strings, que vai ser a lista que vai ser exibida ali de canais que a gente pode definir. Então vamos puxar aqui o nosso data, né? Da nossa variável aqui. A gente vai pegar aqui essas opções. Então a gente vai acessar channels.options. Então aqui a gente tem um array de objetos que contém label, value e emoji, né? Então vamos fazer um map por esse array e a gente põe aqui a nossa estrutura básica de map, né? Que vai receber cada item do loop e aqui é uma funçãozinha que a gente vai formatar em uma string. Vamos pôr ela aqui para baixo para ficar melhor para visualizar. Então aqui no parâmetro vamos extrair desse objeto de option o emoji, o label e o value. Então a gente pode abrir aqui essa função porque isso aqui vai ficar um pouquinho grande. Então vamos pegar aqui o channel ID. A gente vai tentar acessar a propriedade usando o value. Por isso que eu falei para vocês que é importante que o value aqui das nossas options tenha o mesmo nome da propriedade aqui no guild channels, porque a gente vai usar isso aqui como chave para acessar o objeto, né? Então se vocês notarem aqui, a gente tem esse objeto. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Se a gente der um ponto, ele autocompleta aqui pra gente com as propriedades que a gente tem, né? A gente pode acessar essas propriedades através de um índice de string, né? Então se eu abrir a string aqui, tem também as opções que a gente pode acessar. E é exatamente isso que a gente vai ter aqui no nosso value. Então a gente vai colocar ele aqui dentro, mas vocês notam que ele tá dizendo que o elemento implicitamente tem um tipo N. Por que isso aqui não funciona? Porque uma string, ela pode ser qualquer coisa. E o TypeScript, a gente tá no modo restrito aqui. Essa nossa variável aqui, o tipo dela tem que condizer com as chaves desse nosso objeto. No meu código, eu tenho certeza que eles vão condizer porque eu já defini no meu objeto aqui no array de opções. Então aqui eu já tenho certeza, né? Sou eu que tô fazendo o código, eu não tô recebendo do usuário interagindo com o comando. Então eu posso forçar a tipagem aqui embaixo. Eu posso usar o as aqui para definir a tipagem desse value e ele vai ser as chaves do tipo da nossa variável channels. Então aqui a gente está obtendo a tipagem dessa nossa variável channels, a gente está basicamente obtendo essa tipagem aqui. Logo em seguida a gente está pegando todas as chaves, ou seja, a chave seria o nome aqui de cada uma dessas propriedades, né? E estamos definindo como o tipo dessa nossa variável value. Assim ela funciona aqui como índice para o nosso objeto aqui de channels, né? Então aqui no final a gente vai acessar o ID dessa propriedade. Então aqui a gente vai ter uma string ou undefined. E aí a gente pode criar um texto aqui usando a funçãozinha que a gente acabou de criar ali. O formato é de channel mention e aí a gente passa aqui o nosso channel ID, né? E caso a gente tenha undefined aqui, ou seja, caso não esteja definido a propriedade aqui nesse nosso objeto, vamos pôr um texto alternativo aqui dizendo não definido dentro de um inline code aqui, né? E assim que vai ficar lá no nosso embed, né? Então a gente vai retornar aqui uma string contendo um tracinho, né? Para listar. E aí põe um emoji, depois o label e por último aqui o nosso texto, né? E ele já vai ficar bonitinho lá no nosso menu. Depois disso a gente pode criar o nosso embed. Vamos criar ele aqui do mesmo jeito que a gente fez ali em cima. Passa a corzinha aqui. E na descrição vamos criar o BR Builder aqui de novo. A gente define aqui um H2 novamente. O título que você quiser aí. E aí a gente vai fazer um espalhamento aqui dessa nossa variável que contém um array de strings. Então a gente só espalha dentro do nosso função BR Builder que ele já vai deixar tudo com quebra de linha, né? A gente usa o spread operator aqui que ele vai estar espalhando todos os itens do nosso array aqui dentro da nossa função BR Builder e assim a gente consegue que eles fiquem um embaixo do outro lá na descrição do embed, né? Vamos criar também agora a nossa row. Ela vai ter um string select menu. Então vamos criar ele aqui, ó. Define o custom ID como setting select -channels. E aí o placeholder você põe aí o que você quiser. E nas options a gente vai acessar aqui de data o channels options. Então a gente está acessando aqui todas as opções que a
gente vai usar no Select Menu e já tá definindo aqui no nosso menu, né? Então vamos criar aqui uma segunda row que vai se chamar Menu Row, que vai ser onde vai ficar os botões pra gente poder voltar aos menus. Então a gente pode simplesmente pegar o botão que a gente já criou, né? Acessa aqui em Menus, Buttons, Main Menu. Então é esse botãozinho que a gente definiu aqui em cima, né? E ele vai estar colocando dentro da row e a gente só retorna aqui e também passa aqui o nosso Menu Row, né? Então agora com essas funções prontas aqui, a gente pode criar o nosso comando, né? Então sobe aqui, vamos usar aqui a nossa classe de comando, vamos criar ele aqui, define o nome do comando, a descrição, deve permission falso, tipo chat input, e na função run, vamos extrair aqui da interação a guilda, e vamos extrair aqui da nossa função menus, vamos acessar o menu principal, passa a guilda que a gente pegou da interação, e vamos extrair embed e row, e aí a gente simplesmente dá um interaction reply aqui com esses elementos, né? Então põe aqui um ephemeral para a mensagem ficar privada, põe os embeds aqui, passa o nosso embed, nos componentes passa a nossa row. Bom, a gente basicamente está exibindo o menu principal, mas a mágica mesmo vai acontecer nos componentes. Então vamos criar aqui um novo component e no Custom ID a gente vai estar utilizando o novo recurso aí da minha base. Se você estiver usando a versão antiga dessa base, eu já fiz um vídeo de como que faz para atualizar ela e eu mostro todas as alterações que você tem que fazer e também mostro corrigindo erros que possivelmente pode acontecer, né? Pode acessar o vídeo no card aí em cima ou na descrição. Mas se você tá com a versão mais recente aí da minha base, quando você tentar definir um Custom ID, você vai poder passar uma função aqui para ele. Então a gente vai receber aqui o Custom ID e a gente tem que retornar um booleano para saber quando que a função run desse nosso componente deve ser executada. Então eu quero que a função run seja executada quando o custom ID começar com settings button. Então vamos descer aqui nos nossos menus e vocês notam que todos os nossos botões começam com settings button. Só depois a gente vem aqui com um outro argumento, né, para a gente identificar qual botão é. Então praticamente todos os botões aqui começam com esse texto e a gente vai estar respondendo a todos eles nesse único componente aqui. Vamos dar um nome para esse componente para poder exibir aqui no terminal, né? Settings main buttons. Define aqui o tipo do componente como button, né? Vamos deixar cached e vamos criar a função run. Então aqui vai entrar todos os botões que começar com settings button, né? Então vamos extrair aqui da interação o custom ID do botão e a guilda. Então agora a gente precisa identificar qual botão foi clicado. Então a gente vai criar uma variável aqui que vai receber uma string e a gente simplesmente deleta aqui o settings button, né? Dessa nossa string que é o custom ID, né? Então passa ele aqui e define aqui como nada. Então a gente está substituindo essa string settings button traço por nada. Tudo que vai sobrar é a última palavra aqui do custom ID, né? Então a gente vai ter aqui o main menu, a gente vai ter o previews mais o nome aqui do menu e nesse outro botão aqui a gente vai ter channels. Então sabendo disso, vamos criar um switch aqui antes dar um defer update, né? Que a gente vai agora lidar com o banco de dados. Vamos pegar aqui os dados da guilda usando aqui a nossa DB, né? Vamos usar o get aqui, passa a collection de guildas também definindo a DB e passa aqui o ID da guilda. Então a gente vai ter um guild data ou undefined. Se aqui vier undefined, eu quero que coloque um objeto vazio, né? Para a gente poder acessar sem problemas as propriedades. Então vamos fazer um switch aqui nesse nosso button. Então vamos criar aqui os casos para esse switch. A gente vai ter o caso button for main menu e caso button for channels. Se a pessoa clicar no botão de main menu, a gente vai exibir o menu principal, exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui no comando, né? Então a gente pode extrair aqui as coisas, a nossa funçãozinha menus e o main e edita aqui a nossa resposta, né? Como a gente deu um defer update, ele serve como uma resposta. Então depois disso a gente precisa editar. Então a gente edita aqui a nossa resposta, fazendo a pessoa voltar para o menu principal de qualquer lugar que ela clicar no botão main menu, né? Vamos criar também agora, caso ela clique no botão para acessar o menu de canais. Então a gente extrai aqui de menus, channels, passando aqui o guild data, o embed, row e o menu row. Então a gente só faz a mesma coisa, dá um edit reply aqui embaixo. E é basicamente isso, assim que a gente exibe os menus customizados que a gente colocou aqui dentro da funçãozinha, né? Então vamos fazer outro caso aqui. A gente tem mais um botão dinâmico, que é o previews menu. Quando a gente deletou aqui a primeira palavra desse nosso custom ID, sobrou só o resto, né? Mas a gente pode fazer um switch aqui para cada menu que a gente passar aqui no nosso previews menu, né? Então vamos voltar aqui embaixo desse nosso switch, pode até minimizar ele aqui. Então caso não for nenhum desses, a gente pode fazer uma checagem aqui se o button, né, que é a nossa string aqui do custom ID substituída, né, vamos checar se ela começa com previews traço, né. Então voltando aqui no botão mais uma vez, primeiro a gente deletou esse texto aqui do custom ID e ficou dessa forma aqui lá na nossa variável button, né. Então a gente vai checar se começa com previews traço. Deixa eu voltar aqui para não dar nenhum problema, né. Então se começar, a gente vai dar um replace aqui nesse previews por nada e aí vai ficar só aqui o menu anterior que a gente deve voltar, né?
Então a gente pode fazer um switch aqui, e no caso a gente só tem um por enquanto, que é o Channels, e ele basicamente vai exibir o menu aqui de canais, né? Então a gente pode passar a mesma coisa pra cá, e aí ele fica dessa forma aqui, e a gente tem lá um menu bem configurável. Então, do jeito que tá aqui, a gente simplesmente tá exibindo os menus, né? A gente pode exibir o menu principal, o menu de canais, e a gente também tem os botões aqui para voltar aos menus, né? Porém, para a gente poder de fato fazer o menu de canais ser funcional, a gente precisa criar um outro componente aqui. Então, nessa nossa row aqui, o que a gente vai ter? Se a gente clicar aqui para ver essa função, vocês vão ver que ela vai retornar aqui uma row com um select menu. Então, a gente precisa criar aqui uma funcionalidade para o componente de select menu, né? Então, aqui embaixo desse nosso componente de buttons, a gente vai criar aqui um novo componente de select. Então, vocês notam que ele começa aqui com settings select traço, que é exatamente como começa aqui o nosso custom ID desse nosso select menu aqui. Então, vamos estar respondendo aqui todos os select menus que comecem com settings traço select. E aí a gente faz aquele mesmo esquema. Vamos extrair aqui o custom ID, e como é um select menu, a gente pode pegar aqui o valor selecionado, né? E por último, extrai a guilda. Vamos dar um replace aqui no custom ID, e a gente vai saber qual select menu a gente usou, né? Então, com isso a gente pode usar um switch aqui. Então, vamos criar um caso aqui, a gente tenha usado aqui o select menu de canais, né? Então, aqui dentro a gente já cria a funcionalidade do menu de canais. A gente pode estar extraindo aqui label e emoji da opção que a gente vai obter agora, né? Então, a gente puxa aqui a nossa data, vamos acessar aqui as opções, né? Nosso select menu, e aí a gente vai dar um find aqui nesse array, onde a gente tem aqui a nossa opção, e a gente pode acessar aqui o value, e eu quero que ele ache a opção onde o value é igual ao valor que a gente selecionou. Então, aqui vai ter o value que a gente seleciona da opção, e eu tô tentando obter as outras propriedades aqui da opção, né? E vocês notam que ele tá dizendo aqui que é possível que ele não encontre, né? Porém, como é um código que eu não tô recebendo nada de nenhum usuário, e eu tenho certeza que ele encontra, eu posso forçar aqui que não vai ter undefined, que ele já para de dar o erro, né? Então, a gente pode criar o nosso embed aqui, põe a cor que você quer, e na descrição, ó, a gente vai colocar um textinho aqui dizendo para selecionar o canal que deseja definir para, e aí a gente passa aqui o nosso label e nosso emoji, né? Passa aqui o emoji primeiro e depois o label aqui, eu ponho uma formatação de bold para ficar legalzinho lá. E aí a gente pode criar uma row aqui, onde a gente vai colocar um channel select menu builder para o usuário poder selecionar qualquer canal da guilda. Então vamos definir o custom ID aqui como settings channel local select. A gente vai definir dessa forma aqui, porque a gente não vai estar usando componente para obter a seleção do usuário. A gente vai estar criando um coletor aqui dentro mesmo, então é um coletor temporário. Se reiniciar o bot, ele não funciona mais, mas nesse caso aqui, ele vai ser o mais recomendado, né? Então a gente pode definir um placeholder qualquer aqui, passa aqui no channel types só o tipo de canais que a gente quer que estejam disponíveis para o usuário selecionar. Então eu quero que ele só possa selecionar guild text, né? Canais de texto normais. E vamos criar agora a nossa menu row. Ela vai ter aqui dois botões, né? A gente pode acessar aqui os buttons. Vamos criar aqui um previews button, né? Um botão para acessar o menu anterior. Então, como a gente clicou para definir algum canal, o menu anterior vai ser o menu de canais, né? Então, quando a pessoa clicar nesse botão, ela vai ser redirecionada de volta para o menu de canais normais. E a gente pode pôr aqui também o main menu. Ao invés dela voltar ao menu anterior, ela volta para o menu principal, que é o primeiro quando a gente abre o comando, né? Então, a gente pode criar aqui uma variável de mensagem que vai receber aqui o interaction update, onde a gente vai passar aqui essa nossa embed e as nossas rows, né? Então, pra gente obter uma mensagem aqui, ó, vocês podem notar que ela tá com um interaction response. E se ela tiver com essa tipagem aqui, o coletor não vai funcionar direito. Então, a gente põe um fetch reply aqui como true, vai definir como true aqui, e aí ele vai vir uma message, né? E aí a gente só passa aqui os nossos embeds e os componentes, né? Que a gente tem essas duas rows, passa elas aqui, né? Então, depois que a gente obter a mensagem, vamos criar aqui uma variável para o nosso coletor. Então, da mensagem, a gente vai acessar aqui o Create Message Component Collector. E é importante que a gente não passe nenhuma opção aqui dentro desse método, né? Então, no evento collect aqui do nosso coletor, a gente vai criar aqui uma função, né? Então, passa aqui uma função assíncrona, ela vai receber uma interação, que vai ser o componente que a gente clicou ou selecionou, né? Então, põe ele aqui, o subinteraction. Eu vou chamar de subinteraction para diferenciar da nossa interação aqui do componente normal. E aí, a gente põe aqui a funçãozinha. E é importante que em todos os coletores de componentes que a gente for fazer, que coletem apenas um botão ou select menu, a gente pare o coletor assim que coletar. Então a gente usa o método stop aqui para parar ele, porque se a gente não parar, toda vez que a gente usar o comando de novo, ele vai criar um novo coletor. E se ele continuar criando coletores e nunca parar eles, na hora que ele coletar uma interação, como tem vários coletores ao mesmo tempo, todos eles vão executar essa função aqui, né? Então se a gente tivesse um método reply ou update aqui dentro, ele executaria todos
todos os métodos ao mesmo tempo. E aí a gente receberia aqui no nosso terminal aquele erro básico lá, dizendo que a interação já foi respondida, né? Então, por isso que é importante que vocês parem o coletor assim que ele coletar aqui a interação, né? Então a gente vai fazer uma checagem para saber se o tipo de componente da nossa interação é diferente de um componente de Channel Select Menu, né? Então, se ele for diferente, simplesmente retorna o código, né? Por que é preciso fazer isso? Se vocês notarem, a gente tem também botões aqui na nossa mensagem, né? Então, a gente está coletando qualquer componente da mensagem, seja um botão ou um tipo de Select Menu qualquer, né? Então, quando a gente coletar e ele não for um Channel Select Menu, a gente simplesmente vai acabar com o código aqui mesmo, né? Porque a gente já tem aqui as funções para retornar os menus aqui em cima nesse componente que a gente fez dos botões, né? Mas se for aqui o nosso Channel Select Menu, vamos fazer a função dele, né? Dá um Differ Update aqui. Não se esquece de passar Sub Interaction. Se você passar a interação de cima, ele vai dar alguma falha, porque essa interação aqui ela já foi respondida, né? O update serve como uma resposta. Então usa aqui a Sub Interaction, que é a interação nova que a gente está obtendo aqui. Então dá um Differ Update nela aqui. E agora a gente vai pegar a seleção do usuário. Então aqui do Sub Interaction Values, a gente vai acessar o primeiro valor que ele passou, né? Então a gente vai ter aqui a nossa string, que é o ID do canal que ele selecionou. E agora a gente vai criar aqui uma variável channel name e a gente vai forçar uma tipagem nela, usando aqui o nosso selected, né? E o que é esse selected? Se a gente subir aqui, o selected é basicamente qual canal a gente quer definir, né? Então lembra que eu falei para vocês colocarem o mesmo nome da propriedade aqui da nossa interface de Guild Channels do nosso Guild Document? Esse nosso selected é o velho aqui do nosso objeto de opção do nosso array de opções do menu, né? Então ele vai ser ou logs ou audit. Então vamos forçar essa tipagem nele aqui e eu já vou explicar para vocês por que tem que fazer isso. Então põe um as aqui, audit ou logs. E aí a gente pode usar aqui o upset, né, do nosso DB, que ele vai definir o ID do canal na propriedade que a gente escolheu aqui, né? Então acessa aqui a nossa collection de guildas que tá na DB. Vamos passar o guild ID, abre o objeto aqui e olha só que interessante que a gente vai fazer agora. Na propriedade channels, ó, vocês notarem, a gente tem o autocomplete aqui, então a gente tem a propriedade channels, né? Então a gente vai abrir um objeto e olha só, o autocomplete já tá dizendo as opções que a gente tem aqui. Mas como chave, a gente vai abrir aqui o colchetes e vamos usar aqui o channel name como chave, né? Então como a gente forçou a tipagem dele aqui para audit ou log, ele vai sim servir como chave aqui, então a gente pode passar e aí abre o objeto que recebe o ID, né? Então a gente só precisa passar aqui o selected channel ID, passa ele aqui e funciona perfeitamente dessa forma, né? Ele vai atualizar lá no banco de dados a propriedade de canal que a gente selecionou. Então depois disso, ó, é importante dar o await aqui para ele registrar no banco de dados. Então depois a gente pega e atualiza aqui os dados, né? Vamos puxar aqui o guild data também, né? Coloca aqui o nosso ou, objeto vazio, para o TypeScript não reclamar. Então depois que a gente definir o canal, o que é preciso fazer? Voltar para o menu de canais. Então é isso que a gente vai fazer. Pega aqui a nossa função de menus, passa o guild data aqui para a função de channels e a gente pega todos os elementos que compõem o menu e simplesmente atualiza aqui a nossa sub interaction, né? Passa os embeds e os componentes aqui. E tá pronto aí o nosso comandinho de menu customizado e muito interativo lá no servidor. E eu preciso fazer uma observação aqui para vocês, ó. Foi um pouquinho complicado sim de fazer esse comando, porém ele tem uma vantagem. Se você quiser adicionar mais canais aqui que a pessoa pode configurar, é só você ir duplicando aqui, troca o nome. Então, por exemplo, se eu quiser definir um canal de global, um canal de alertas, canal de anúncio, canal de bate-papo, você pode simplesmente definir todas as propriedades aqui e aí você volta aqui no seu comando de configurações, vai descendo aqui e nas options aqui desse select menu, você simplesmente duplica elas e altera aqui para a mesma forma que a gente fez, né? Então não esquece de usar aqui o nome da propriedade como velho aqui no nosso objeto da opção do select menu, né? Então você troca aqui para o nome que você quiser em português, tudo mais, troca o emoji e você só precisa adicionar essas opções aqui no select menu e ele vai simplesmente funcionar no nosso comando. Você não precisa alterar mais nada, é só isso. Essa é a vantagem desse sisteminha, né? Eu vou apagar tudo isso que eu não vou usar aqui agora, mas você pode testar e depois você me fala se deu certo ou não, né? Mas basicamente é isso. Só recapitulando, define a propriedade e define a opção aqui no array de opções. É só isso que precisa, né? Vamos fazer o último teste, dar um npm run dev. Vamos usar aqui nosso comando de configurações. Como já está definido lá no banco de dados, ele já vai aparecer aqui os canais que eu defini anteriormente, né? Mas vamos tentar aplicar aquilo
lá que eu disse pra vocês, eu não vou nem fechar esse menu aqui. Vamos voltar aqui no nosso código. Então eu vou tentar aplicar aqui como exemplo, né? Vou criar aqui a propriedade global, né? Que a gente vai poder definir um canal global. Define aqui a tipagem do ID como string. Vamos vir aqui na nossa opção do select menu, vamos duplicar e aí define aqui o nome, né? E o value aqui tem que ser o mesmo nome da propriedade lá do nosso documento. E eu vou só alterar aqui esse emojizinho, né? Então olha só como é simples de fazer para ele já funcionar. E aí reinicia o bot, vamos reiniciar ele aqui. Então, ó, nem mexi aqui, vamos voltar para o menu principal. E quando a gente acessar o menu de canais de novo, ele já vai funcionar, ó. E tá dizendo aqui que não tá definido lá com a nossa funçãozinha do Formatted Channel Mention, né? Então vamos definir aqui o canal global, seleciona ele aqui e aí a gente pode escolher qual canal a gente vai definir para ser o canal global, né? Então a gente pode pesquisar aqui. Eu já tenho um canal aqui com esse nome, então eu posso definir ele aqui e tá lá, ó, funcionando direitinho. A gente pode colocar qualquer canal que a gente queira, né? Eu vou pôr esse aqui de testes e ele já atualiza em tempo real. Tá certo, esse é um comando aqui que a gente apenas define o canal no banco de dados. Mas como que a gente vai utilizar esses canais na hora da gente fazer as nossas funções, né? É muito simples. Eu criei esse arquivo aqui de evento só para mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu definir a função aqui como async. Então eu tô usando aqui o evento de message create. Então como que a gente pode pegar aqueles canais que a gente definiu? É muito simples, a gente só precisa acessar aqui o banco de dados, passa na guilda e depois a gente acessa o ID do canal. Então a gente pode criar aqui o guild data, vamos puxar aqui a nossa DB, usa o método get, passa a collection de guildas, né? Passa o ID da guilda, então a gente pode pegar ela aqui da mensagem e olha só, tá dizendo que ela é possivelmente nula, né? Então a gente teria que fazer nossas checagens aqui para ter certeza que a mensagem tá vindo da guilda e tudo mais. Não esquece de dar o await aqui para a gente poder ter o nosso document. Então a gente pode criar uma variável para receber o ID do canal. Vamos acessar aqui os dados da guilda, vem na propriedade channels e acessa aqui a que você quiser, né? Então eu tenho aqui logs e acessa aqui o ID dele, né? Então a gente tem aqui nosso ID do canal de logs e aí é só obter ele da mesma forma que você faria para obter qualquer outro canal, né? Acessa aqui os canais da guilda, você pode usar o fetch, né? Passando o ID dele aqui, ou você pode acessar direto no cache, né? Então dá um get aqui, passa o ID que a gente obteve do documento e ele tá dizendo que pode ser undefined, né? Então a gente só põe um ou aqui com uma string vazia. Dessa forma, se for undefined aqui, ele simplesmente não vai encontrar nada, né? Mas a gente tem aqui, pode guardar ele no channel, na variável channel, e aí só faz checagens para ter certeza de que isso aqui não tá indefinido, né? Já vai checando com o channel type aqui para ele ficar tipado bonitinho pra gente. Se for diferente, retorna, mas se não, a gente tem um channel aqui que a gente obteve direto do banco de dados. Olha, é um text channel e a gente pode usar os métodos aqui, como por exemplo o send, né, pra gente poder enviar uma mensagem qualquer, né? Então é basicamente assim que a gente vai estar obtendo os canais que a gente definiu no banco de dados através do comando de configurações. Esse foi o vídeo. Aparentemente o comando ele parece ser bem simples, porém o código ele pode parecer um pouco confuso para quem tem um pouquinho menos de entendimento, mas confia em mim, assiste o vídeo novamente, presta bastante atenção em tudo que eu falei e você vai dar conta de fazer o seu próprio. Mas se mesmo assim você não conseguir, pode entrar no meu Discord, olha aqui o link, tá aí na descrição, é o primeiro link da descrição. Entra, desce os chats aqui, vem no chat de dúvidas e pode perguntar qualquer coisa aí que eu ou a galera que tá aqui vamos tentar te ajudar. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado aí e espero que tenham entendido e não se esqueçam, eu sou o Rinco.